Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 11, por gentileza. Vamos ler do versículo 24 até o versículo 28. Vamos falar então nesta manhã sobre o herói da fé chamado Moisés. Você conhece bem a história de Moisés, né? O príncipe do Egito. Tem até um desenho que é simplesmente fantástico, se você nunca assistiu, né? Ele é bem fidedigno à palavra também, é muito interessante essa história de Moisés através do desenho. Tem um filme também, bem antigo, de 1900 e Guaraná de rolha. Quem já assistiu aqui o filme Moisés? Levante sua mão assim, ó, aquele antigão. Rapaz, o filme é bom também. Eu nunca tinha assistido. Eu acho que há um mês atrás eu vi que estava no Prime Video lá, e lá tem vários filmes cristãos. Se você não tem a assinatura do Prime, eu prefiro o Prime do que a Netflix, né? O Prime tem muito filme cristão, tem muita porcaria, mas também tem muita coisa boa. Netflix não, Netflix só tem porcaria. Aí você tem que fazer a sua escolha, né? Mas o Prime tem muita coisa boa, e dentre os filmes do Prime tem muito filme antigo cristão. Dentre esses filmes tem um filme lá de Moisés. Achei bem interessante, né? Um filme antigo, mas muito bem trabalhado. Vale a pena você assistir, como vale a pena também você assistir o desenho do príncipe do Egito. Então a história de Moisés, ela acontece da seguinte forma: Moisés viveu 120 anos, 40 anos como príncipe, 40 anos no deserto, foragido, porque assassinou um egípcio, e 40 anos viveu no deserto junto com milhões de pessoas reclamando no seu encalço, que era o seu próprio povo, o povo que ele havia, né, sido usado por Deus para libertar do Egito. Então foram 120 anos. Imagine só que durante 40 anos da sua vida, os seus primeiros 40 anos de vida, você estivesse vivendo num palácio. Os outros 40 anos de vida você vivesse como um foragido da lei do Egito, né, e vivesse mesmo recluso, confinado, a sua vidinha ali dentro de um quadrado, que foi esse período de deserto que Moisés viveu. E os seus últimos 40 anos, você estivesse ali muito próximo de ver a promessa, mas fosse impedido de entrar na terra prometida. Qual seria a tua perspectiva de vida quando você olha para a vida de Moisés, né, a forma como Deus fez na vida dele e usou, mas olhando por esse panorama geral, o que você espera da sua vida nos seus breves 80, 90, talvez 100 anos de vida aqui na Terra? Eu sei que é uma pergunta para te fazer pensar, e em nenhum momento eu quero que você se sinta desencorajado, mas eu quero trazer para você não a perspectiva de sofrimento que Moisés teve, mas a perspectiva do instrumento que ele foi nas mãos do Senhor. Ser um instrumento nas mãos do Senhor implica em sofrimento. Não tem como a gente separar uma coisa da outra. Se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, ele foi um instrumento na mão do Senhor. Porém, ele mesmo disse que sofreu açoites, naufrágio, prisão, né, morreu decapitado. O fim da sua vida foi trágico, ao nosso ver, mas não aos olhos dele. Porque ele sabia que ali não era o fim, aquilo ali seria apenas uma continuidade da vida eterna. Se olharmos para a vida de Pedro, não é diferente. Para a vida de João, dos apóstolos em si, a gente vai ver que existe muita semelhança, né, na questão de você ser um instrumento e na questão do sofrimento, eles estão interligados. Existe uma fase da vida do apóstolo Paulo, que ele diz para Deus, se possível, né, retira de mim esse espinho na carne. Qual foi a resposta de Jesus para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, no seu sofrimento. Então, vamos continuar a vida. O sofrimento, ele é inerente à vida do ser humano. No geral, sofrimento é inerente à vida do cristão. Quando nós somos cristãos, nos tornamos cristãos, o sofrimento faz parte da nossa vida. Porém, agora, nós acabamos adquirindo também a resposta, a solução para o sofrimento. Só que, muitas vezes, essa solução e essa resposta não acontece no nosso tempo, o que gera, muitas vezes, a frustração. Agora, meus irmãos, a realidade é uma só. Ser um instrumento nas mãos do Senhor é algo grandioso, poderoso e maior do que qualquer tipo de sofrimento terreno que nós estejamos enfrentando. Se eu fizesse uma breve entrevista com todos vocês que aqui estão, eu poderia dizer que 99,9% está passando aqui por um deserto. E o 0,01% está mentindo, porque não tem como. Todo mundo está passando por alguma coisa, cara.
Todo mundo está enfrentando algo. Eu, neste exato momento da minha vida, estou enfrentando o meu deserto. Você está enfrentando o seu. Cada um aqui, Deus está liberando algo para te aperfeiçoar neste tempo de deserto. Mas o fato é que todos nós estamos sendo trabalhados por Deus. E por que isso é tão importante de ser entendido por mim e por você? Porque daí nós tiramos a fábula do Evangelho, que muitas vezes é pregada, de que tudo vai muito bem com todo mundo que é crente. Isso é mentira, não existe. Isso não é nem uma promessa divina, e isso não tem respaldo bíblico. A felicidade começa com fé. A alegria, ela é independentemente de sofrimento. O que nós temos hoje, que é a esperança da glória em nós, não tira de nós o fato de estarmos neste mundo, mas dá a nós o poder para viver uma vida além e aquém do sofrimento. É por isso que também o apóstolo Paulo, ele traz um imperativo: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Agora, quem disse essa frase? Quem falou sobre este mandamento? Um dos homens que mais enfrentou o sofrimento, o apóstolo Paulo. Então ele descobriu em Cristo Jesus o motivo da sua alegria. E o motivo da sua alegria em nenhum momento foi suplantado pelo sofrimento. Pelo contrário, Paulo aprendeu a viver uma vida que estava além, acima do sofrimento. Esse mesmo Paulo, acredito eu, aprendeu com Moisés, no período que Moisés viveu nos seus 40 anos de deserto de Midian, aonde ele deixou de ser o príncipe, de ter alta deferência, de ter tudo em suas mãos e passa a servir o seu sogro. É apenas um empregado do seu sogro, trabalha com o seu sogro, não tem o seu próprio rebanho, ele tem o rebanho do sogro, ele vai trabalhar da maneira que Deus havia separado para ele naquele tempo. Uma coisa importante que nós temos que saber acerca de deserto: o deserto ele tem a sua duração de acordo com o seu aprendizado. E muitas vezes, não é que Deus está demorando para fazer você atravessar esse deserto. Muitas vezes é que você não está entendendo o que Ele deseja te ensinar nesse deserto. E enquanto você não passar por essa prova e for aprovado, Ele não pode te passar para a próxima fase. Entende? Então é nessa perspectiva que nós encontramos aqui a vida de Moisés. É nessa linha de pensamento que eu desejo trazer para você hoje, que existe esperança para você que esteja talvez na escola do deserto, sendo formado e forjado por Deus através do sofrimento. Quero lhe dizer também que você não é o único, eu também estou matriculado nessa escola e que todos nós estamos, amém? Então aí, já partiu do pressuposto que você não é o único que o diabo está perseguindo. O diabo está perseguindo mais gente nesse lugar. E que você não é o único que Deus deseja abençoar. Deus está abençoando a todos nós que estamos neste ambiente. Amém, gente? Aí você já precisa entender que a tua vida não é como a de Elias, que reclamou achando que era o último profeta, sendo que existiam 7.000 ainda. Então vamos nessa linha de pensamento até o final desta mensagem, para que você compreenda aquilo que Deus tem e espera de você no período que você está enfrentando de deserto. O texto de Hebreus capítulo 11, de 1 a 3 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Versículo 6 de Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Agora, especificamente nessa galeria dos heróis da fé, a história de Moisés, Hebreus capítulo 11, de 24 a 28. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito,
porque contemplava a sua recompensa, a sua promessa, que veio através de quem? De Abrão, que depois voltou a ser chamado de Abraão. A promessa que foi dada a Abraão, essa promessa era o que ele contemplava. Ele contemplava a quem? A Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então a promessa que ele contemplava aqui era a promessa de que Cristo viria. Então ele já estava enxergando além do que os olhos podem ver, pela fé. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. O termo hebraico para deserto é Midbar, originário de Dabar, que significa falar. Partindo disso, deixa eu te dizer, o deserto é o lugar onde Deus fala. O deserto é um lugar inóspito, estéril, lugar onde não existe vida. Existem animais peçonhentos, existem feras, mas não existe vida, o solo não tem vida. É um lugar onde só está você, onde você não ouve mais nada, não ouve mais ninguém, onde você passa talvez a ouvir o vento soprando nos seus ouvidos, mas o deserto em si é um lugar de solidão. Deus, quando está trabalhando, Deus, quando está nos levando para o deserto, é o lugar onde Ele mais deseja falar conosco. Em ambientes como esse, é o lugar onde Ele mais deseja te ensinar. Só que é muito difícil, e eu confesso para vocês que é muito difícil. Porque geralmente quando nós estamos enfrentando ambientes e situações de deserto, são as vezes que nós estamos mais agitados, bravos, a nossa cabeça não ajuda, ou andamos em ansiedade ou estamos em depressão, não há equilíbrio, ou estamos esbravejando ou estamos chorando, porque a situação é complicada demais. E aí esses ruídos da nossa alma, eles nos impedem de ouvir a Deus no deserto. Mas o deserto, quando Deus nos leva para lá, a intenção dele é única. Vou te levar para o deserto, porque lá não existem distrações. Lá eu vou falar e você precisará se concentrar para me ouvir. O deserto tem muitas faces. Pode estar lotado de pessoas, mas continua solitário. Pode chover dia e noite sem parar, ainda assim continua estéril. As flores e as árvores podem estar floridas ao seu redor, mas o lugar é árido. Será que Deus sabe disso? Será que Ele compreende o que eu tenho passado? Compreende muito bem. Ele sabe exatamente o que você tem passado. Afinal, foi Ele que pôs você aí, aonde você está. Amém, gente? Quem crê na provisão de Deus, levante sua mão. Eu tenho tentado trabalhar com vocês aqui na perspectiva bíblica de que Deus, em sua soberania, Ele sabe exatamente o que faz. Nós já tivemos aqui em janeiro uma pregação sobre a realidade do inferno. E eu deixei claro para você que quem construiu o inferno, quem criou o inferno, não foi o diabo, foi o próprio Deus. Que ao mesmo tempo que Ele é amor e graça, Ele também é um justo juiz. E chegará o tempo que aqueles que estão em condenação terão que enfrentar o inferno. Quando nós falamos de problema, geralmente, nós sempre temos às vezes a inocência ou a falta de sensibilidade e discernimento de simplesmente pegar aquilo que você está passando e dizer que é uma obra de Satanás. Eu não duvido que muito do que acontece em sua vida seja consequência de suas decisões erradas, aonde o diabo se aproveita e ele realmente faz uma bagunça, faz um estardalhaço. Mas eu pergunto a você, mesmo diante de uma situação onde você gerou o deserto, você acha mesmo que Deus não está ciente do que você tem passado? E de que não há permissão para Ele? Logicamente que há. Ele é o Senhor da história da humanidade, Ele é o Senhor da sua história, Carlos. É o Senhor da sua história, Pati. É o Senhor da minha história. Ele sabe exatamente o que faz e quando faz.
E você precisa ter maturidade para entender os caminhos do Senhor em relação ao que você tem enfrentado. O mundo jaz do maligno, o pecado entrou nesse mundo, estamos aqui vivendo, nessa selva, onde um tenta pisar no outro, mas mesmo diante de todas essas situações que parecem extremamente negativas, você precisa ter a percepção de que Deus cuida de você, de que Ele tem o controle da história, de que Ele traz a esperança, de que Ele é a alegria, de que Ele é a paz, de que Ele é a direção, de que nada saiu do controle de suas mãos, amém? Porque diante disso, você pode enfrentar o deserto mais árido da sua vida, e ainda assim não perder a fé e a esperança de que Jesus sabe o que está fazendo. Amém, meus irmãos? Isso é ser cristão. Qual é a diferença de um cara do mundo? Um cara do mundo enfrenta o deserto, ele se destrói, ele busca respostas aonde não existe, e ele tenta buscar a esperança onde não tem. A diferença de uma pessoa que tem a Cristo, de uma que não tem a Cristo, em momentos de deserto, é que nós temos a esperança da glória habitando em nós, amém? Essa é a perspectiva cristã, isso nos traz esperança. A vida de Moisés foi pautada nisso, o texto é claro, ele deixa tudo para trás, todo o conforto, tudo que ele tinha, não quero, para viver aonde? Como escravo. Para viver aonde? Empregado do seu sogro. Para viver 40 anos de deserto. Por quê? Porque a sua visão, a sua perspectiva não era limitada. Ele havia tomado para si pela fé a promessa que o seu pai Abraão havia recebido. Então ele enxergava além do que os olhos humanos podem ver. Deus conhece o nosso coração. Ele compreende o que é necessário para nos livrar das muletas que nos impedem de correr segundo a sua vontade e dos ruídos que não nos deixam ouvir as suas palavras de conselho e amor. Ele sabe examinar a nossa vida nessa escola do deserto, formando qualidades de caráter que não poderíamos obter de outra maneira. O deserto é uma escola, é uma matéria, que você precisa passar. Não dá para você se formar na escola da fé e se tornar um herói da fé se você não enfrentar o deserto. Isso serve para qualquer pessoa. A boa notícia está aqui em Deuteronômio capítulo 32, versículo 10. Se você puder abrir nessa passagem em sua Bíblia, gostaria que você, se estiver com a Bíblia de papel, desse uma rabiscada nesse versículo. Se for no celular, também coloque aí uma anotação, alguma coisa para que você não se esqueça. Para que esse versículo te traga uma esperança renovada desse período que você tem enfrentado. Deuteronômio capítulo 32, versículo 10 diz: numa terra deserta, ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos. Numa região árida de ventos uivantes, Deus faz 4 coisas. Primeiro, Ele nos protege. Fato. É deserto, Deus te protege. Amém? É o texto, é o que a Bíblia nos ensina. Eu não estou falando isso para você se sentir bem, mas você precisa se sentir bem, porque é o que a Bíblia, é o que Deus está dizendo para nós. Ele não está dizendo para você que Ele tirará da sua frente o problema, o deserto, a situação complicada que você está enfrentando, mas Ele está dizendo para você: ei, lá eu te protejo. Nessa escola aí eu estou junto contigo, pode ficar tranquilo que eu estou te protegendo nesse período que você estiver passando pelo deserto, nessa terra árida de ventos uivantes. Então a primeira, Ele nos protege. A segunda, Ele cuida de nós, o cuidado de Deus, o amparo de Deus. Nesse período que você enfrenta, existe o amparo de Deus declarado para a sua vida, é promessa. E a promessa que Ele tem, o compromisso que Ele tem é com a sua palavra, não é comigo nem com você, mas com a palavra que Ele liberou sobre nós. Terceiro, Ele nos guarda como a menina dos seus olhos. No deserto, você é a menina dos olhos de Deus. Para sua surpresa, vai descobrir também que Deus não o abandonou, nem o esqueceu. De fato, Ele tem cuidado mais de você do que qualquer outra ocasião da sua vida. Quando a Bíblia fala menina dos olhos, está falando do quê? Dessa região dos nossos olhos. E basta um cisco, que é um incômodo muito grande, e você tem que arrancar. Se cai um cabelo, se cai uma farpa, se cai alguma coisa, você
Quem anda de moto aqui sabe que às vezes entra mesmo, né, a poeira nos olhos, incomoda demais. Você pisca, 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 até sumir. Se tem alguma coisa, você faz de todo jeito para arrancar. O que é isso? Para se livrar daquele incômodo. Deus está dizendo que você é a menina dos olhos dele. Então sim, Ele cuida de você, Ele protege você, e Ele está constantemente guardando você. Em Deuteronômio capítulo 32 também, os versículos 11 e 12, nos fala da quarta coisa que Ele faz em período de deserto. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou. Nenhum Deus estrangeiro o ajudou. A quarta coisa que Deus faz conosco em períodos de deserto é nos guiar. Ele nos guia. Nenhum outro Deus com D minúsculo tem essa capacidade que Deus tem de nos guiar em períodos de deserto. O que seriam os deuses com D minúsculo nos nossos dias? Sua conta bancária. Diga, meu irmão, você que tem muito dinheiro, você é livre de ansiedade? Você é livre de depressão? Você é livre de crises, de pânico? Não. Ninguém é. E você, meu irmão, que tem pouco dinheiro? Sua conta bancária, chegando no fim do mês, já está no vermelho, já tem alguns dias. O que você acha? Você acha que é isso que faz de você a pessoa mais desgraçada de Taubaté? Não. Se é esse deserto que você tem enfrentado, Ele também te guia. Os deuses com D minúsculo são aquelas promessas falidas do homem, para mim e para você, que são ditas muitas vezes, mas que não têm respaldo bíblico nenhum. Deus guia no deserto os justos e os injustos. É segundo a vontade dEle, os preceitos dEle e o que Ele deseja ensinar a cada um nesse período. Então a quarta coisa que Ele faz é nos guiar. Só Ele está guiando você. Não há mais ninguém para conduzi-lo através do deserto. Não há sinais, nem quiosques de informação, nem mapas com flechas dizendo você está aqui. Na verdade, você não sabe onde se encontra, não sabe quando ou se sairá desse deserto. Isso precisa ser dito também. Mas lembre-se, não é para te desencorajar. Porque a presença de Cristo Jesus é o oásis no meio de um deserto que você precisa. A alegria que Ele tem para nos oferecer no meio de um deserto, nós podemos passar aqui nossa vida toda, desse plano humano, talvez em grande aflição. Mas a palavra continua valendo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Foram 40 anos de palácio para Moisés, 40 anos de formação na escola de deserto, e depois mais 40 anos vagando pelo deserto. E eu pergunto a você, o que moveu este homem para que até o fim de sua vida ele permanecesse fiel? Promessa. Os olhos de Moisés não estavam no seu curto período de vida aqui na terra. 120 anos. O que são 120 anos? Para quem terá toda uma eternidade para desfrutar da maior alegria de todas, a presença de Cristo Jesus. Uma coisa que nós perdemos muitas vezes quando estamos no deserto é a perspectiva de sair dele. Tem gente que já está há tanto tempo aí, que já não sabe mais o que é experimentar outra coisa. Mas lembre-se que Moisés, ele vislumbrou a promessa da vinda de Cristo, que foi dada a Abraão. Ele tomou para si, aquilo alimentou o seu coração, e por mais que, em vida, ele não entrasse na terra prometida, ele sabia, e espiritualmente, ele já era muito afortunado,
de poder ter a promessa se cumprindo em sua vida, mesmo que ele não pisasse naquilo que era a herança dos judeus. Então deixo para você aqui algumas lições da vida desse homem que podem valer muito para você nesse período que você está vivendo. Espero que te traga esperança. Primeiro princípio que ele nos ensina nos seus 40 anos de deserto é: aprenda a lidar com a falta de clareza do deserto. Falta de clareza. Não consegue enxergar, não sabe para onde está indo. Olha o que diz o texto em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro. Já imaginou? Eu sou um príncipe do Egito, príncipe. Eu faço parte das maiores decisões. Eu faço acordos diplomáticos com outras nações. Nós invadimos outras nações e alastramos o território egípcio, a grande potência mundial. Imagine só que Moisés é justamente nessa época uma das pessoas mais importantes do reino, uma grande referência para o povo. Ele sabia do que ele era capaz, ele havia aprendido as técnicas, todas as técnicas de guerra, de invasão, de diplomacia possíveis e imagináveis. Alguém de grande importância. Passam seus 40 anos e ele está onde? No deserto, fazendo o quê? Pastoreando as ovelhas. De quem? Nem dele, do sogro. Tipo, há 40 anos, eu passei 40 anos da minha vida sabendo o que eu queria para mim. Agora nesta fase de deserto, eu não sei, eu estou perdido. Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. O que eu faço? Vou pastorear as ovelhas do meu sogro. Porque imagine a situação, a falta de clareza, a falta de perspectiva. Ao mesmo tempo que ele tinha tudo, era um Deus no Egito. Nos outros 40 anos não tem nada, acabou tudo, está num lugar, numa terra árida. Os rios do Egito, o rio Nilo, que banhava, que trazia vida, que trazia a umidade do ar, para ele não ficar com o beiço seco, com o nariz seco, né? Agora não tem mais nada, não desfruta de nada. Agora ele está numa terra árida, sua garganta seca o tempo todo. Imagine que ele pastoreia as ovelhas no meio de um deserto. Não são pastos verdejantes. Então para onde ele caminha? Ele precisa levar as ovelhas aonde tem um pouquinho de água, aonde tem um açude, uma água parada para que elas bebam. Ele precisa levar no pouco de vegetação que existe no deserto, respeitando as condições climáticas e as estações do ano. Imagine a condição desse homem: garganta seca, olhos cerrados por conta da luz, do sol do deserto. Uma vida num segundo momento que falta clareza. Para onde eu vou, o que eu faço? Até ontem eu era alguém, agora não sou nada. Eu não tenho nada. Eu estou aqui de favores. Essa é a minha vida. Mas meus irmãos, não desistam, porque no deserto existe mesmo a falta de clareza. Existe a falta de perspectiva. Dá a impressão de que nós estamos em uma vida totalmente desgraçada e terrível, e que Deus virou as costas para nós, caminhou na direção oposta e nos deixou sozinhos. Mas isso é uma mentira de Satanás, porque quem levou esse homem para viver os próximos 40 anos ali foi o próprio Deus, porque ele precisava agora de uma outra formação. Ele teve uma formação acadêmica de alto nível, aprendeu de tudo o que poderia ser aprendido em sua geração, 40 anos de vida. Mas aquilo não era suficiente para Deus para trazer a libertação para o povo de Israel. Agora ele precisava passar pela escola do quebrantamento, e a escola do quebrantamento é a escola do deserto. É onde Deus quebra o orgulho, é onde Deus quebra os seus medos, é onde Ele faz de você uma pessoa renovada em sua fé. É onde não existe nada para te trazer conforto. E a única coisa que você tem é uma promessa, e você precisa crer nela. Não tem mais nada. Amy Carmichael, ela escreve um poema dizendo: antes que cessem os ventos que sopram, ensina-me a habitar na tua calma. Antes da dor ter passado pacificamente, dá-me, meu Deus, um salmo para cantar. Não me recuses as possibilidades de provar a plenitude do amor que capacita.
Ó, amor de Deus, faz isto por mim, mantém uma vitória constante. Esta é a verdade sem disfarces. Se você não aprender a viver pacificamente com a falta de clareza, irá repetir essa matéria até aprender. Não é possível você passar para a próxima fase de sua vida sem antes ganhar o seu diploma da falta de clareza do deserto. Talvez Deus não te responda tudo o que você deseja. Talvez nesse tempo Ele só quer que você acalme o teu coração, deixe a ansiedade de lado. Talvez Ele só quer que você acredite novamente na promessa que lhe aguarda, que você pode desfrutar hoje, e deixe de viver uma vida triste, e compreenda que a alegria, independentemente das circunstâncias da sua vida, enfrente a falta de clareza do deserto com fé. Fé em quem? Em você? Não. No seu bolso? Não. Nas suas percepções, nas suas habilidades, na sua formação acadêmica? Não. Sua fé precisa estar em Cristo. Se estiver, você conseguirá enfrentar a falta de clareza do deserto. Mesmo que você não tenha resposta, mesmo que não seja óbvio para você, saiba, Ele está cuidando de você nesse tempo. Amém? Amém? Então, a primeira lição que Moisés nos ensina é essa, é enfrentar a falta de clareza. Ali estava ele, tinha tudo, de um dia para o outro não tem nada. Qual é o segundo princípio que ele nos ensina? Aprenda a lidar com o tempo de deserto. Talvez essa seja uma das mais difíceis. Em Atos capítulo 7, 29 e 30, fala do relato de Moisés de uma maneira bem sucinta. Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, o deserto de Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Tempo de deserto, não é difícil, gente. Olha, quem aqui é da época do telefone, né, da linha telefônica, né, que você tinha que discar com aquela rodelinha? Quem é dessa época? Que levante sua mão, você é bem velho, levante sua mão porque eu também sou, né, ok. Rodriguinho, você sabe o que é isso? Sabe, né? Pelo menos isso, é um menino estudado, informado. Se a gente pegar uma outra faixa etária aí, não vai nem saber o que é, cara. Você lembra disso? Aí tá, aí passou dessa para aquela que é de botão. Lembra-se disso, né? Mas ainda uma linha. É que tinha aquela chavinha que você trancava o telefone para não... né? Você lembra disso? É, a batata assava, cara. Esse outro que era de discar tinha o cadeadinho. Agora aí depois fizeram a chavinha. Depois disso a gente enfrenta, né, o período do celular, que é aquele tijolo gigante, que vai diminuindo, vira o smartphone que nós temos nas mãos hoje. A gente saiu da época onde se cozinhava no fogão a lenha, e hoje a gente consegue fazer comida no micro-ondas, dependendo da comida que tiver, somente para ser requentada, né? Então, nossa geração é essa. Essa é a geração. É tudo rápido, é tudo dinâmico, é tudo acontecendo no nosso tempo, do jeito que nós determinarmos. Antes, a internet nos mostrava vídeos e mais vídeos, e a gente tinha a concentração de assistir vídeos de 15, 20 minutos, 1 hora, tranquilo. A geração de hoje, os vídeos são de 30 segundos, meu irmão. 30 segundos. Você tem 30 segundos para apresentar tudo que você quiser. É interessante, né? Então tá tudo assim, ó. Só que a escola do deserto, para Moisés, durou 40 anos. E deixa eu te dizer, quando nós falamos que Deus não sofre variação, Ele não sofre. A geração pode ter mudado, mas os preceitos, os conceitos, os princípios de Deus permanecem os mesmos. Que grande desafio nós temos pela frente. De nós mesmos aprendemos, porque a nossa geração, posso pegar a pessoa mais velha aqui, ela já está acostumada com esse lance de ser tudo muito rápido. Que grande desafio nós temos. O que dirá os nossos filhos? Que grande desafio eles terão pela frente. Mas a escola do deserto, ela é assim. Nós precisamos aprender a lidar com o tempo de deserto. A vida hoje é desse jeito, apressada, comprimida, condensada, do tipo tudo pronto instantaneamente. Mas não é assim na escola do deserto. Quando se trata de andar com Deus, não existe maturidade instantânea. Deus não produz
seus santos em massa. Não existe linha de produção quando se trata de formação espiritual. Cada um tem uma história. Eu olho aqui hoje, eu conheço a maioria da história de vocês. A maioria. E eu consigo enxergar na vida e na história de vocês, Deus trabalhando, cada um de uma forma. Nessa larga escola da vida, nós precisamos aprender a lidar com o tempo de deserto. Vocês talvez estejam sendo trabalhados com isso. Eu espero em Cristo Jesus que não demore 40 anos para você sair daí. Eu espero que seja mais breve. Mas para que seja mais breve, você precisa primeiro entender que é no tempo de Deus e não no seu. Ele entrega ferramentas a cada um e sempre leva mais tempo do que esperado. Moisés era um ativista impaciente, precisava daqueles anos de deserto para relaxar. Ele precisava daquele tempo. Foi específico para ele, personalizado. Sua vida de tudo na mão dele na hora que ele queria, de reino de Egito, de príncipe do Egito, Deus estava trabalhando tudo o contrário com ele. Meu irmão, se coloque por um minuto que seja na pele de Moisés. Se coloque. Imagine que no palácio ele está lá. Estou com sede. Já vinha um candango, maquiado. O egípcio gosta de maquiar. Já vinha com um copinho d'água. Está no meio de um deserto. Estou com sede. Vai beber com as ovelhas. A mesma água que elas bebem. Largar de ser bobo. Estou te preparando para algo maior. Não é do seu jeito, é do meu. Às vezes a gente tem essa dificuldade de aceitar a forma como Deus trabalha. Mas o tempo tem a ver com Ele, não conosco. Uma outra lição importantíssima: aprenda a lidar com a solidão do deserto. Difícil também, mas é possível aprender. Êxodo capítulo 5, 19 a 21 diz: os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Sozinho. Imagine só. Você recebe de Deus numa sarça ardente. Vai lá e liberta o meu povo. Já é uma doideira. E ele volta. Depois de 40 anos. Está ali. E começa a fazer o que Deus pede para ele fazer. Tudo que ele fez estava respaldado na palavra de Deus, que Deus havia pedido. E ele faz. Imagine que você está ali, o faraó olha aquela situação e fala: não, isso daí sabe o que é? Está muito fácil para esse povo. Eu vou dar mais trabalho para eles. Já era difícil. Quando o clamor do povo sobe aos céus, é porque eles já estavam dizendo: olha, a gente não aguenta mais essa escravidão. Agora a escravidão enfrentada, ela foi potencializada quando Moisés chega para libertar o povo. E o povo, que deveria também ter os olhos na promessa, no libertador e na profecia que já havia para o povo, o que eles olham? Olham para Moisés e Arão e dizem: vocês não são bem-vindos aqui. O cara dando a cara a tapa, o cara se esforçando muito, e ele ainda diz assim, o povo ainda diz: aqui não, vocês estão atrapalhando a gente, a nossa vida piorou por causa de vocês. Solidão. Uma solidão extrema. A solidão que ele enfrentou nos dias de deserto, só ele e as ovelhas, era a mesma solidão que o preparou para enfrentar o povo, quando todo mundo estava contra ele. Moisés não estava travando uma luta somente contra o faraó e os altos conselhos de faraó. Moisés estava travando uma luta contra o faraó, contra o seu próprio povo e muitas vezes contra a sua própria mente. Porque não é fácil lidar com a solidão. Então não espere também que seja tudo muito fácil, mas esteja disponível e aprenda a lidar com a solidão do deserto. Ele fora treinado para isso, formou-se na escola do deserto de Deus e se especializou em solidão. Ele aprendeu as lições, não precisava de ninguém para dar tapinha em suas costas. Ele podia continuar fazendo exatamente o que Deus o chamou para fazer.
mesmo em face da mais amarga oposição que poderia vir até pelo seu próprio povo. O deserto o ensinou, e na hora H que ele precisava colocar em prática, ele colocou, não desfaleceu, mas não pense que foi fácil. Uma quarta lição e última que nós podemos aprender com esse homem: aprenda a lidar com o desconforto do deserto. Quando se fala em deserto, o deserto de Midian, talvez na sua cabeça venha o deserto do Saara, areia para todo lado. Não é? Às vezes é isso que você pensa. O deserto de Midian é um deserto diferente, é um deserto pedregoso. É uma região árida, é uma região inóspita, não existe praticamente vida, apenas os animais selvagens que correm no meio do deserto, tentando se alimentar, animais peçonhentos também, mas é uma região pedregosa, de muitas pedras, de muitos montes, mas não tem aquele deserto famoso que nós vemos nos filmes, né, e que geralmente vemos em foto, que são grandes pilhas de areia. Não é assim. Os desertos que Jesus também saía para orar, não era esse tipo de deserto de grandes pilhas de areia, mas eram desertos de muitas pedras, com muitas cavernas. Tanto é que o encontro que ele tem é no Monte Sinai, provavelmente dentro de uma caverna onde estava ali uma sarça, uma planta que pegou fogo, um arbusto que pegou fogo. Então aprenda a lidar com o desconforto do deserto. Aquele lugar era um lugar difícil, opressivamente quente, bastante deficiente no que dizia respeito ao conforto pessoal. Moisés, que foi tirado do rio Nilo, de todas as facilidades que o Egito lhe propunha, ele estava agora num lugar extremamente desconfortável. Suas vontades não eram feitas, seus ambientes de dormir, de tirar um cochilo, de descansar eram terríveis, o pior possível, mas ele estava ali, aprendendo com as lições. Note cuidadosamente como o processo se instalou no decorrer daqueles anos, no deserto, porque praticamente é o mesmo para você e o mesmo para mim. Não vai mudar. Existe semelhança nessas histórias de Moisés no deserto e da nossa história no presente dia. Deus precisa primeiro quebrar as várias camadas sólidas externas da nossa vida antes de poder renovar a nossa alma. Seu alvo persistente é chegar à nossa pessoa interior. Deus chegou à pessoa interior de Moisés 40 anos depois que ele pisou no deserto de Midian. E engraçado, né? Quando Deus revela para ele assim: beleza, você aprendeu, tá legal, agora sabe o que eu tenho para você, Moisés? Uma missão suicida. Rapaz, mas acaba. Você acha que você vai para o oásis? Deus fala: agora você volta para o Egito e vai libertar o meu povo. É suicídio puro. É uma loucura. O crime não prescreveu, não. No Egito, o assassinato, o crime deveria ser punido com o assassinato. Ele deveria morrer. Entende? Então, quando você achar que o deserto está acabando, Deus vem, né, em sua infinita misericórdia, Ele tem uma missão para você. Só que não se desespere. O deserto te formou e você estará plenamente preparado para a missão suicida que talvez Deus tenha para você. Mas quais são as camadas que Deus acaba mesmo quebrando nesse período que você tem que aprender a lidar com o desconforto do deserto? Orgulho é uma delas. Ele usa a lixa da falta de clareza para remover o seu orgulho gradualmente. Porque você chegará num ponto onde você não é mais a última bolacha do pacote, você não é a pessoa mais importante, você não é a resposta para todas as suas situações difíceis, como dizem por aí. Você chegará num ponto onde você será quebrado de tal forma que você perceba que você depende unicamente de Deus e que sua vida não passa de um sopro. Só que isso não é um problema. Isso é uma satisfação. Por quê? Porque você tem a convicção de que não está sozinho. Lembra-se do que eu te disse no começo? Que no período de deserto Ele está com você, Ele cuida de você, Ele guia você, Ele sabe te envolver, Ele sabe te direcionar. Então é isso. É nessa perspectiva que Ele está te ensinando a quebrar com orgulho. Uma outra camada que acaba em períodos de deserto é o medo. Medo. Sente medo. Você tem medo às vezes de ser curado, meu irmão. Você sente medo às vezes de viver uma vida plena. Você tem medo. Tem gente que tem medo de ser abençoado.
Porque o desconhecido é sempre um negócio que traz um medo, uma falta de perspectiva, sabe, trava a pessoa. E por mais que você esteja no caminho determinado por Deus, às vezes quando você está próximo à terra prometida, você dá um deslize, não entra lá. Mas não entra porque Deus não quer, porque você não quer. Medo paralisa, faz a gente tomar decisões gravíssimas, contrárias à vontade de Deus para a nossa vida. Então muitas vezes esse período do desconforto do deserto é para quebrar essa camada do medo que tem tanto te atrapalhado de avançar. Também a camada do ressentimento, a tirania da amargura, do rancor. Essa camada se quebra com a solidão, no silêncio de sua presença, ganhamos uma nova perspectiva, nos livramos gradualmente dos nossos direitos tão acalentados e abrimos mão das expectativas que nos mantinham como reféns. Existe uma armadilha declarada quando o assunto é ressentimento. O que é o ressentimento? Ressentimento é você beber um copo de veneno e esperar que o teu inimigo morra. Isso é o ressentimento. No período de deserto, Deus está quebrando esta camada, para que você perceba que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não tem a ver com o seu familiar que fez mal a você, nem com o homem que abusou sexualmente de você, mas uma luta contra principados e potestades. E aí, quando entendemos que nesta batalha, a única forma de sermos vencedores é deixar o ressentimento de lado, é onde Deus vem com a mão poderosa dele e fala: você aprendeu, vamos para a próxima fase. Essa é a nossa vida. Uma outra camada são os hábitos básicos da vida, bem perto do nosso eu interior. Ele introduz ali os desconfortos e as dificuldades para remover essa última camada de resistência. Assim foi com Moisés. Básico, tinha tudo. Deus traz ele para um lugar terrível, ele aprende. Quando ele volta para o Egito, ele volta para aquela terra de conforto que ele conhecia muito bem, ele não volta com o mesmo propósito, entende? Às vezes Deus te tirou desse lugar que você tinha uma grande riqueza, seja de grana, de dinheiro, às vezes até um equilíbrio emocional assim, invejável, em alguma área da sua vida, em certo momento da sua vida. Deus te traz para cá, nesse período de deserto, para daqui a pouco te colocar ali de novo. Só que quando Ele te coloca no Egito novamente, o seu propósito de vida mudou, entendeu? Ele já trabalhou tanto com você, que agora não é mais sobre você, agora é sobre o que Ele pode fazer através de você. Quando Moisés volta para o Egito, ele não volta para se sentar no trono e virar um faraó. Ele volta para ser um instrumento nas mãos do Senhor, estar no centro da vontade dEle e tirar o povo do sofrimento. Ele foi o grande libertador de um povo que estava sendo escravizado. Aonde? Aonde ele viveu os períodos de maior prosperidade da sua vida. Ele volta para a mesma terra, talvez agora a suntuosidade estivesse ainda maior, estivesse ainda mais exuberante o Egito, mas ele não volta com o mesmo propósito de vida. É isso que o deserto faz conosco. E talvez nessa preparativa, nesses preparativos de Deus, de deserto na sua vida, talvez você agora esteja já pronto para sair. E nessa saída você vai perceber que a maturidade chegou para você, é uma nova perspectiva, então também é um novo desfrutar. Aquele que é o dono da prata e do ouro, meu irmão, ele pode entregar tudo nas tuas mãos de novo, só que agora o que você vai fazer com isso será diferente, você entendeu? Amém? Essa foi a vida de Moisés, essas foram as camadas que Deus acabou quebrando em sua vida para atingir o seu coração. Por que é tão demorado o trabalhar de Deus?
porque Ele não trabalha na aparência. Seria fácil entrar num salão, numa barbearia e Moisés fazer a barbinha e ficar bonitinho de novo. Na realidade, o que Deus trabalha é aqui dentro. E aqui dentro leva tempo. Mas quando Deus faz, é um trabalho completo. Você crê nisso? Amém? Então, por mais que hoje você esteja enfrentando essa terra árida, seca, com falta de clareza, sem perspectiva, né, solidão, tempo que parece que não passa, eu quero te dizer que Ele está fazendo uma obra que é completa. Aprenda os detalhes dessa fase. Sabe por quê? Eu escrevi algo aqui para você, ó. Jesus foi o primeiro a andar no deserto. Ele provou da sua solidão, aceitou a sua falta de clareza, enfrentou o próprio Satanás enquanto os ventos do deserto uivavam ao seu redor. E ele jamais esquecerá ou abandonará aquele que seguir os seus passos nesse caminho. Amém? Amém? Fique de pé no seu lugar. A banda pode subir, por gentileza? Quero orar por você essa manhã. Quero interceder pela sua vida. Você tem enfrentado tempo de deserto. Talvez você entendeu. Ah, pastor, é falta de clareza. É solidão, tá difícil. O tempo, nossa, não aguento mais. Difícil demais. De alguma maneira você entendeu a mensagem dessa manhã? Eu quero interceder por você. Eu creio muito na ação do Espírito Santo de Deus para trazer o conforto, se necessário, mas também para trazer aquele encorajamento, sabe? Aquele sopro que dá aquela empurrada, aquele gás renovado para você continuar caminhando. Sabe por quê? Porque o deserto, ele não é para você viver, ele é para você passar. Você não pode criar uma barraca no meio do deserto, não. Você tem que continuar caminhando. Ah, mas eu não estou vendo quando acaba, mas continua, cara. Uma hora vai acabar. Só que é difícil para todos nós. Mas eu creio num Deus que pode todas as coisas. E que Ele pode renovar o seu coração nesta manhã, para que você consiga aprender o que Ele tem a te ensinar, sem parar no meio do caminho, sendo renovado momento a momento, sabendo que Ele cuida de você, Ele guarda você, Ele guia você em todo o instante. Amém? Então você que tem enfrentado um período de deserto, feche os seus olhos. Pense aí no que você tem enfrentado hoje, que tem sido tão difícil. Pense mesmo. Traga isso à sua memória, não deve ser tão difícil assim. Na realidade, você demorou até para se concentrar na mensagem, porque você está preocupado com o deserto que você está enfrentando ultimamente. Isso é normal. Ok. Diante desse problema e sem desmerecer que você tem enfrentado, que é o seu deserto, seu, Deus escolheu esse para você. Então não estou aqui para desmerecer o que você tem enfrentado. Para mim pode ser pequeno, mas para você é gigante. Para você pode ser pequeno, mas para mim é gigante. Ok, cada um com o seu deserto. Mas agora pare de pensar um pouco no deserto, nos 40 anos, nas dificuldades, no calor, na sede, na fome que esse tempo gera. Passe a enxergar o que Moisés enxergou, promessa. É aí que está a resposta para as nossas vidas, de continuar. O que Moisés enxergou, que o fez prosseguir, a promessa que foi dada a Abraão, o patriarca. Ele enxergou Jesus.
Ninguém conseguiria passar pelo que ele passou se ele não tivesse visto Jesus. Pela fé, ele viu o Cristo. É esse mesmo Cristo que enfrentou o deserto, venceu Satanás no deserto e realizou a sua obra de redenção por mim e por você. Moisés ficou 40 anos, Jesus ficou 40 dias, cada um com o seu tempo pré-determinado pelo Pai. Eu não sei pelo que você tem passado, mas eu creio na ação do Espírito Santo para renovar as suas forças nesse tempo. Vamos levantar um clamor, como levantou o povo de Israel quando estava sendo oprimido no Egito. Lembra do texto? Eu ouvi o seu clamor, eu ouvi o teu choro, eu escutei quando você estava clamando a mim. Então nós vamos clamar ao Senhor, para que venha também sobre a nossa vida esse renovo, porque eu creio pela fé que Jesus está aqui. Vamos erguer as nossas vozes em oração. Meu Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos desampara. Obrigado, ó Pai, porque em períodos de luta, de deserto que enfrentamos, nós podemos ter a convicção de que não estamos sozinhos, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor, ó Pai, é que nos deu essa dádiva de enfrentarmos, Pai, esse deserto. Não existe obra do acaso, não tem a ver com o inimigo, tem a ver unicamente com o Senhor e com aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesse tempo. Então nesta manhã, Jesus, a minha oração é para que o Senhor conforte o coração deste querido irmão, que já se encontra sem forças, meu Pai. Muitas vezes não quer nem levantar da cama, não deseja ver as pessoas, tem dificuldade de enfrentar o dia, de sair para o trabalho, de tão cansado que ele está. A falta de clareza, a falta de resposta, a solidão muitas vezes, as promessas que muitas vezes parecem vazias, faz com que o nosso coração, Pai, seja enganado por Satanás. Mas nesta manhã, Jesus, nós te pedimos, meu Pai, que a mesma visão que Moisés teve de enxergar o Cristo, e o que trouxe esperança ao coração dele, que possamos da mesma maneira enxergar o Cristo em nossas vidas, a esperança da glória, a alegria renovada, a força sem medidas para lidar com os desafios da vida. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é poderoso para suprir as nossas necessidades, para nos fazer mais do que vencedores. Então nesta manhã, Espírito Santo de Deus, renove as forças dos teus filhos, Pai, aqui neste lugar. Aquele que está cansado, Pai, dê grande vigor, como diz em sua palavra. Renove as forças, meu Pai, renove a alegria, a paz de saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Volte o coração dos filhos para os pais, volte o coração dos pais para os filhos. Nos dê, Pai, a capacidade de enxergar no meio desse deserto a esperança que é o Senhor. Ajude, meu Pai, que se cale a nossa alma, que se cale as nossas dores da alma, do coração, e que seja vivificado em nós o Teu Santo Espírito, que haja uma conexão conosco, Pai, entre nós e o Senhor nesta semana, talvez nunca vivida antes, para que possamos ter esperanças renovadas neste lugar, momento a momento, e que nada atrapalhe a ação do Teu Espírito Santo em nós. Queremos ser um instrumento em Tuas mãos, mas sabemos que para que isso aconteça, precisamos enfrentar esse tempo de deserto. Pedimos ao Senhor, porque podemos pedir, abrevia este tempo, meu Pai, nos dê o discernimento necessário, para que possamos aprender as Tuas lições, e possamos ser aprovados logo, nessa vida, Pai, nesse período de deserto.
Abençoe as nossas vidas, Pai. Somos teus filhos, e como os filhos que nós somos do Senhor, sabemos que nós temos intimidade para pedir. Nos abençoe, meu Pai. Não pedimos para que o Senhor nos guie, porque isso é uma promessa tua, mas o nosso pedido é para que possamos enxergar a tua poderosa e boa mão sobre as nossas vidas. Isso é o que nós necessitamos e precisamos nesta manhã: enxergar os teus atos, ver a tua poderosa mão, os teus grandes feitos, e assim como Moisés, pela fé, enxergar o Cristo, o Salvador, a promessa. Nós oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.